Bem-vindos à primeira edição do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, um programa que pretende partilhar o melhor que se faz em termos de transformação digital em Portugal. Future Enterprise é a visão da IDC para uma organização resiliente, ágil, inovadora, capaz de ganhar escala numa economia cada vez mais global, conectada, digital, assente em ecossistemas digitais. Todos os episódios teremos um convidado, uma personalidade que acreditamos que esteja a transformar ou a criar uma Future Enterprise. E para esse primeiro episódio temos um convidado muito especial, o Digital Leader de 2020, premiado no contexto do Portugal Digital Awards. Mas para apresentá-lo, tenho aqui comigo o Fernando Bação, meu amigo, que vai co-moderar esse programa para apresentá-lo. Fernando. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Gonçalo, por estares aqui connosco. O Gonçalo Caseiro tem uma carreira já muito longa, apesar de ser ainda um jovem. É licenciado em Engenharia de Computadores, Engenharia Informática e de Computadores do Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa. Tem uma pós-graduação também em Business Intelligence e Gestão do Conhecimento na minha própria escola, no ISEGI, da Universidade Nova de Lisboa, e tem ainda também fez o programa de alta direção de empresas da AES Business School. Como eu disse, o Gonçalo tem uma carreira já muito longa, neste momento é presidente do Conselho de Administração da Imprensa Nacional Casa da Moeda, onde está desde 2014 e começou como vogal do Conselho de Administração. Foi também vice-coordenador da estratégia para a reorganização dos serviços de atendimento à administração pública, na presidência do Conselho de Ministros, vogal do Conselho Diretivo da Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, vogal do Conselho Diretivo da Agência para a Modernização Administrativa e começou a sua carreira no setor privado, na Accenture, onde entre 2008 e 2009 chegou a responsável pelo grupo para a administração pública. Bom, como veem, apesar de só ter 40 anos, o Gonçalo tem uma carreira já bastante extensa, com muitos pontos altos. E a minha primeira pergunta, Gonçalo, é, eu quando vejo o teu currículo, fico a pensar o que é que eu andei a fazer com a minha vida. E a primeira pergunta que se me oferece é qual é o segredo para, com 40 anos, ter uma carreira destas? Bom, em primeiro lugar, permita-me cumprimentar todos aqueles que nos estão a ver e felicitar, não só agradecer, mas também felicitar a IDC e a IMS pelo convite para estar aqui, mas sobretudo por organizar este Future Enterprise. De facto, estes momentos que a IDC tem vindo a criar para partilhar as melhores práticas do país, para mostrar bons exemplos, só podem ser acarinhados por todos, porque nos permitem ver o que é que está a ser feito, inspirar-nos, fazer melhor do que aquilo que é aqui mostrado, e de facto isso é muito positivo para a nossa economia. Respondendo à tua pergunta, Fernando, o currículo parece mais pomposo do que aquilo que realmente foi. E eu diria que se uma parte se deve à sorte, também à dedicação, obviamente, ao esforço, mas também muito à sorte, a outra dose deve-se ao facto de nós termos em Portugal escolas de excelência e públicas. E logo no início referiste o Instituto Superior Técnico e a Nova IMS. Eu creio que parte do segredo é esse, elas serem públicas, serem praticamente gratuitas. As propinas no meu tempo ainda eram menores do que aquilo que são hoje, e isso permitiu, na verdade, um elevador social muito óbvio. Porque, se olhar para a minha família, fui a primeira pessoa que me licenciei e portanto, eu beneficiei desse elevador social que é propiciado pelo país onde estou e pelas escolas de excelência que são públicas e gratuitas. E com essas escolas eu creio que consegui absorver o rigor, a necessidade de excelência naquilo que entregamos, naquilo a que nos dedicamos, e também ficou naturalmente o bichinho da inovação, da investigação, do trabalho em rede, porque percebemos rapidamente em qualquer universidade que nada se faz sozinho, e lembro-me bem das épocas de projeto ou dos trabalhos de grupo, quer no ISEGI, quer no Instituto Superior Técnico, onde percebemos isso perfeitamente. Não é o melhor jogador que ganha o jogo, mas sim a melhor equipa que consegue as melhores notas ou consegue ter mais sucesso. E, portanto, essa aprendizagem ficou. Eu diria que isso faz parte do segredo, com a outra metade, que seria a sorte, dedicação, etc.
Gonçalo, é curioso, enfim, começaste no setor privado, depois fizeste a tua carreira no setor público e agora estás numa organização que é uma empresa, mas que pertence ao Estado, não é? A Imprensa Nacional Casa da Moeda, e é, curiosamente, uma empresa industrial, tecnologicamente avançada, que tem vindo a criar muito valor para a nossa economia através da exportação. Portanto, queres partilhar um pouco aquilo que foi feito nos últimos anos? De facto, eu não tinha essa ideia, de facto, fui vendo aquilo que foram os resultados nos últimos 2, 3 anos, mas não tinha de fato essa ideia. Eu acho que as pessoas que também estão a assistir o programa, se calhar não têm essa ideia, portanto, se puderes contextualizar um pouco melhor aquilo que é hoje a Imprensa Nacional Casa da Moeda e o que está a fazer, acho que seria ótimo aqui para todos que nos estão a ouvir. A maior parte das pessoas não tem essa ideia, eu próprio não tinha essa ideia. Eu, quando estava no técnico, passava todos os dias a pé à porta da Imprensa Nacional, à porta da Casa da Moeda. Também eu, dava ali. E, portanto, aquele edifício, é um edifício dos anos 40, tem aquele ar de torreão, não é? Porque quase não se consegue olhar lá para dentro, porque as janelas estão muito altas, não se consegue perceber o que é que lá está dentro e provavelmente lá dentro também as pessoas também não veem o que é que se passa cá fora. Portanto, tem assim um ar de torreão e creio que isso é propositado, porque obviamente foi construído para uma fábrica para fazer dinheiro. E culturalmente a comunicação que a própria Casa da Moeda faz respeita esse torreão. Não se expõe muito também para ficar relativamente protegida de quem possa querer roubar o segredo, fazer dinheiro ou outra coisa do género. E essa era a perspectiva da altura e essa cultura de facto manteve-se. Mas é verdade que normalmente o público em geral não sabe que a Casa da Moeda é uma empresa, nem que é uma empresa, nem o que é que fabrica hoje. Apesar de estar na carteira de todos os portugueses, eu diria que não sabem que a Casa da Moeda faz o algoritmo biométrico que está no cartão de cidadão ou que está no passaporte, que de facto detém todo um conjunto de tecnologia para fabricar esse tipo de documentos, que os produz desde o momento zero, parte do papel e de polímeros para fabricar esse tipo de documentos e que ainda por cima, com toda essa cadeia de valor que ocupa, até consegue exportar. Isso é, para mim é claro que o público em geral não sabe. Aliás, eu lembro-me, quando fui convidado para ir para administrador e aceitei, tive um jantar lá em casa e às tantas disse que ia mudar um bocadinho a minha vida. Estava a fazer outra coisa no Brasil como consultor para o Tribunal, para a Controladoria-Geral da União, uma coisa que o Fernando não referiu, mas que também tive a minha época de sair de Portugal e fazer outras coisas diferentes. Mas estava num jantar de amigos e falei na Casa da Moeda. E houve um deles, não sabendo o que é a Casa da Moeda fazia, perguntou, não tinha nada a ideia tua de arranjar um tacho. Mas não era nada disso. Eu já tinha nessa altura muito claro o que é que a Casa da Moeda fazia e quando expliquei já o que é que fazia nessa altura, as pessoas ficaram relativamente surpreendidas nesse jantar. E todas elas eram pessoas relativamente informadas, portanto o ponto nem sequer está aí. De facto não havia essa divulgação. E não haver essa divulgação, às vezes parece que as coisas aconteceram todas nos últimos anos, não é verdade. Portanto, estamos a falar do mais antigo estabelecimento industrial do país e se chegou aos dias de hoje, porque se conseguiu manter relevante. E só se conseguiu manter relevante porque, de alguma forma, foi sempre inovando ao longo de séculos, na verdade, não é? Tivemos a felicidade de lançar um livro a contar os 250 anos da Imprensa Nacional. Faremos o mesmo para a Casa da Moeda, mas são mais uns séculos e, portanto, a equipa de historiadores vai demorar um bocadinho mais. Mas vemos perfeitamente máquinas que foram inventadas em Portugal no século XIX, marceneiros que se juntaram com pessoas da indústria para inventarem uma máquina nova, uma forma mais fácil de fazer livros, etc. Portanto, máquinas criadas em Portugal, inspiradas naquilo que viam lá fora. E aquilo que estamos a fazer hoje não é mais do que a continuidade dessa cultura, dessa tradição. Daí a nossa assinatura ser a tradição de inovar. A forma como o fazemos hoje é que é radicalmente diferente e a forma como comunicamos hoje é que é radicalmente diferente daquilo que se fazia. Porquê? Bom, porque o mundo também evoluiu. Hoje em dia criar uma máquina já não pode ser feita por um marceneiro que se junta a alguém que sabe o que é preciso fazer.
Os produtos são cada vez mais complexos, o mundo vivemos entre um mundo físico e um mundo digital e queremos que as duas coisas se interliguem e, portanto, fomos criar basicamente uma rede em que nos pudéssemos apoiar e a Academia Portuguesa é essa rede onde nos começamos por apoiar. Portanto, universidades como a Universidade Nova de Lisboa, a Faculdade de Engenharia do Porto, o Inesctec, o Instituto Superior Técnico, a Universidade do Minho, o Instituto Pedro Nunes e a Universidade de Coimbra foram algumas das entidades a que começámos por nos juntar, criando uma rede, tentando que eles nos viessem conhecer, para, sabendo nós que não era possível contratarmos 80 pessoas para trabalhar em investigação e desenvolvimento dentro da Casa da Moeda, ainda assim temos neste momento, por exemplo, 80 pessoas a trabalhar em investigação e desenvolvimento só exclusivamente para a Casa da Moeda. E isso faz-se trabalhando nessa rede. Não era possível internalizar isso tudo, até porque o risco era demasiado e não sabíamos se ia resultar nessa altura, mas conseguimos, com alguma criatividade, de facto, criar um departamento com muita força e muita capacidade para fazer a investigação e desenvolvimento. E depois começámos a trabalhar também na vertente de comunicação, portanto, comunicar aquilo que já existia, comunicar o que a rede de inovação está a fazer, e isso começámos a ter massa crítica suficiente também para nos atrevermos a exportar. E exportar, internacionalizar uma empresa não é uma coisa simples, portanto... Não, certamente que não. Não, lembro-me de uma primeira proposta que, apesar do imenso esforço e dedicação de todos, foi quase um desastre e não percebemos exatamente aquilo que teríamos que aprender a fazer para conseguir exportar, mas os resultados estão aí. Portanto, ainda há pouco tempo saiu nas notícias um contrato que tivemos aí num país africano para produzir o passaporte portanto, obviamente estamos muito satisfeitos com aquilo que conseguimos alcançar e acho que neste momento o público também já começa a saber um bocadinho do que é que a Casa da Moeda faz. Pelo menos do que está na sua carteira, não só as moedas, porque aí vem do nome, mas todos os outros documentos que tem, para além, obviamente, dos produtos típicos do Diário da República, que infelizmente pelo ano que passou e por as regras constantes para combatermos a pandemia, também foi uma ferramenta de muitos para saber o que era aplicável em cada momento. Oh, Gonçalo, então só para resumir, qual seria o impacto na vida do português comum se a imprensa nacional Casa da Moeda amanhã parasse? Ou seja, como é que nós íamos notar que a imprensa nacional Casa da Moeda estava parada? Só para ter assim uma visão mais... É uma ótima questão e fomos obrigados a pensar nisso em março, não é? Porque podemos parar e a resposta foi não. Então, quais é que são os mínimos olímpicos? Qual é que é o mínimo para que temos que concretizar? É preciso ver que a Casa da Moeda é um terceiro de confiança da economia. Portanto, o que a Casa da Moeda faz, em termos conceptuais, é certificar ou produzir bens que fazem a economia funcionar em segurança e com confiança entre as várias partes. Portanto, se a Casa da Moeda parasse, não existiam importações de bens ou exportações de bens de Portugal. Porque, por exemplo, o cartão de tacógrafo dos motoristas, o tacógrafo dos caminhões é lá produzido e, portanto, deixávamos de ter importações e exportações por via terrestre. Deixávamos de nos conseguir tirar um passaporte e de nos identificar com o cartão de cidadão, portanto, também quem tivesse o seu passaporte expirado não poderia viajar, não poderia, como não existiriam cartões de cidadão, não poderíamos sequer inscrever o filho na escola ou identificar-nos mesmo online perante um serviço público. Bom, as moedas continuam a ser utilizadas, é óbvio que é algo que vai emagrecer, mas não irá desaparecer a breve trecho, mas continuam a ser utilizadas. E depois todo um conjunto quer no mundo digital, quer no mundo físico. O livro de reclamações, que nos permite exercer o nosso direito como consumidor, quer o físico, lá está, e foi uma transformação digital, quer o livro de reclamações eletrónico. Tudo o que tem a ver com boletins, até dos nossos animais domésticos, para boletim de vacinas, etc., é lá produzido e, portanto, eu diria que a nossa vida ficava relativamente caótica e deixaria mesmo, algumas coisas deixariam mesmo de funcionar. Rapidamente teria que se encontrar outra entidade de confiança, outro terceiro de confiança para exercer esse tipo de papel que é necessário. Sim. Até, recentemente vimos, porque teve mediaticamente foi falado pelos nossos meios de comunicação,
Sendo um terceiro de confiança, por exemplo, a Imprensa Nacional Casa da Moeda encripta dados entre os operadores económicos e a autoridade tributária. Aqueles dados que a autoridade tributária não vai precisar num primeiro momento, só em casos em que precisa de aprofundar o seu conhecimento sobre o operador económico, esses dados estão encriptados e nós geramos a chave criptográfica que fica no operador económico, que fica na Imprensa Nacional Casa da Moeda e que permite estabelecer esta confiança para o operador económico não sentir que está a dar dados, demasiados dados à nossa autoridade tributária. Portanto, quer no mundo digital, quer no mundo físico, um terceiro de confiança que ajuda que a economia funcione melhor entre as várias partes. Não, mas é curioso, porque assim, quem tenta entender aquilo que é a imprensa nacional, Casa da Moeda, pensa na imprensa física e na moeda física, né? E realmente é fantástico ver essa evolução para o digital e algo que nós achamos que é obrigatório, não é? Obrigatório quer ao nível público, quer ao nível privado. E há aqui um grande desafio que nós vemos de facto, criar condições para que as PMEs também possam dar esse salto, também inovarem, entrarem nessa economia que é cada vez mais digital. Que conselhos é que davas para as empresas, para os gestores, para conseguirem dar esse salto, para conseguirem abordar o mercado em escala global, conseguirem aproveitar tudo aquilo que a tecnologia pode ajudar uma PME, que basicamente as PMEs é que representam grande parte do nosso tecido. Conselhos para os gestores das PMEs? Representam mais de 90% do nosso tecido empresarial e, portanto, tem que haver uma preocupação grande. Não depende só dos gestores, depende também, obviamente, do Estado. E aí acho que estão a ser dados passos largos. Em primeiro lugar, porque se reconhece que uma universidade tem, eu diria, 3 papéis. Tem 2 óbvios e que são absolutamente consensuais. O Fernando, enquanto professor, poderá complementar-me aqui, mas, obviamente, o papel do ensino e o papel da investigação livre são 2 papéis que são absolutamente consensuais que as universidades também têm que ter, mas há um terceiro que eu considero relevante e que tenho visto a acontecer, e, aliás, é neste que nos apoiamos, que as universidades também devem, de alguma forma, contribuir para a competitividade da região, do país ou do ecossistema em que estão inseridas. E isso significa fazer investigação aplicada para empresas, significa participar em laboratórios colaborativos com empresas, e esse reconhecer esse terceiro papel e criar os incentivos certos para ele existir, para mim é fundamental e ainda há um caminho a percorrer. Os indicadores de que há um caminho a percorrer são, por exemplo, o número de papers científicos feitos conjugados entre empresas e universidade. E são relativamente baixos em Portugal se compararmos com outros números de outros países da Europa. E, portanto, há um caminho a percorrer, mas eu creio que já é reconhecido que este papel é um dos papéis da universidade. E eu chego lá às PMEs, preciso de fazer este caminho. A partir do momento em que esse papel é reconhecido, vemos iniciativas como os laboratórios colaborativos a acontecerem, veremos mais aproximação entre empresas e universidade. E depois há, naturalmente, as estatísticas em Portugal também são bastante claras, as empresas maiores são aquelas que inovam mais e, portanto, como é que se traz este valor para as PMEs? Não pode ser PME a dirigir-se a uma universidade, isso seria impensável, nem a universidade está preparada para isso, nem as PMEs têm massa crítica para isso, mas a existência de hubs em que estão presentes laboratórios colaborativos, universidades, outras empresas maiores, associações empresariais, e onde uma PME se possa dirigir, aí sim já pode acontecer. Portanto, são associações fora das universidades e que estão agora a ser dinamizadas mesmo a nível europeu, os Digital Labs estão agora a acontecer. Eu acho que pode ser a fórmula certa para uma PME, mesmo com um número reduzido de trabalhadores, se quiser aceder a novas técnicas ou a alguma forma de transformar, fazer melhores produtos que já têm hoje, ou mesmo melhorá-los, ou criar novos produtos dentro da sua área de atuação, ter montado estruturas que a possam receber para aceder a essa inovação que foi criada numa universidade ou num laboratório colaborativo para de facto ajudar a transformar-se.
nós temos que criar a ligação entre o mundo da academia e a PME. Eu creio que este elo aqui no meio pode ser a resposta certa. Ou seja, criar mecanismos para conseguir agregar, no fundo, as PMEs, para conseguir em alguma escala e depois colaborar com as universidades e com outras instituições. Criar um hub onde estão as associações empresariais, onde estão os laboratórios colaborativos das universidades e onde consigam receber a PME para conseguir aceder a essa inovação. Okay.